Yo, what's up? It's Lucas here, and today's video is on how to use the word it, which is by far one of the most common mistakes Brazilians make in the beginning. So let's solve that problem. E uma das maiores confusões de quem está começando a aprender inglês, com certeza diz respeito ao uso da palavra it. No começo, a gente aprende que it é um ele ou ela neutro, se referindo a objetos ou animais, e algumas pessoas até traduzem como isso, isto, mas a verdade é que essa palavra nem sempre tem um valor semântico definido, um significado específico. Às vezes o it não significa nada, e a primeira coisa que você precisa saber para nunca mais se confundir é, em regra, não existem frases sem sujeito em inglês. Sabe quando a gente fala, por exemplo, está fazendo frio ou é tarde demais? Repare que nas duas frases não há ninguém realizando a ação, não há uma pessoa praticando a ação. Os verbos são impessoais. E nesses casos tem gente que traduz ao pé da letra e coloca is cold ou is too late, sem o it no começo. No entanto, como em inglês toda frase deve ter um sujeito, você deve colocar o it no início, ficando it's cold ou it's too late. It's cold, it's too late. E para a maioria esmagadora dos casos de sujeito inexistentes, para falar de fenômenos naturais ou tempo, por exemplo, você vai precisar do it. E a grosso modo, para simplificar a sua vida, você vai utilizar it toda vez que uma frase começar com é ou está. Por exemplo, está frio hoje. It's cold today. É necessário? It's necessary. Está chovendo? It's raining. É interessante? It's interesting. Se você disser é um garoto, it's a boy. E quando você diz, por exemplo, acontece, repara que quando você fala isso, não tem ninguém praticando a ação de acontecer. Portanto, você deve falar it happens. Utilize it também para indicar horas. It's 5 o'clock, it's 3 o'clock. E a mesma ideia se aplica ao passado. Por exemplo, se você for dizer foi muito bom, it was very good. It was very good. Um outro ponto importante aqui é em relação ao objeto. Sempre utilize it para se referir a um objeto oculto. Por exemplo, nas frases eu gosto, eu quero e eu preciso, referindo-se a um objeto, você gosta, quer e precisa de alguma coisa, certo? Então, mesmo não citando explicitamente o objeto ao qual você se refere, você deve utilizar o it. Então, sempre que você for dizer eu gosto, referindo-se a gostar de alguma coisa, utilize I like it. Para dizer eu quero, referindo-se a alguma coisa, I want it. Eu tenho, I have it. Eu preciso, I need it. I like it. I like it. I want it. Because I want it. I have it. I have it. I need it. I need it. E isso é muito importante. Imagine que alguém lhe pergunte, por exemplo, hey, do you like that song? Você gosta dessa música? Muita gente responde, yes, I like. Enquanto o correto é, yes, I like it. I like it. Mesmo não aparecendo na tradução, você deve utilizar o it depois de like para fazer referência ao objeto citado anteriormente. Então veja que muita gente erra nesses casos porque o it nessas situações não tem uma tradução específica. Ele é uma referência anafórica ao objeto que você se refere. And this is it. Você já sabe. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. Vou responder um por um. Não se esquece de curtir, se inscrever. And I'll see you on the next video.